onda de sentimento popular era, digamos assim, vigorosa na época que foi feita a pesquisa. Então todos apoiavam esse intuito através mais, como destacado no texto, através de vingança. Tipo assim, a pessoa fez mal, então ela tem que sofrer um mal também, simplesmente para tratar ela da forma que ela fez, de forma de vingança, não para trazer uma justiça, entendeu? Eles não buscavam essa pena de morte para tentar reduzir os crimes, trazendo assim uma maior justiça para as pessoas que sofreram isso, e diminuir esse tipo de crime, mas sim como vingança só, para tratar com as pessoas que fizeram crimes hediondos ali no caso. Já o texto de apoio 3 diz o seguinte: dados internacionais mostram que países com pena de morte não têm taxa de homicídio menores. Os Estados dos Unidos, sem pena capital, têm menos homicídios, e o Canadá viu uma queda nas taxas após abolir a pena. Ou seja, apesar do pensamento popular, do sentimento popular, de que com a pena de morte os crimes diminuiriam, traria menos crimes hediondos e tal, os dados mostram que isso na verdade não é real, que mesmo os países que têm essa penalidade de morte, se não diminuem, continua aumentando. Então isso não traz uma melhora ali a longo prazo para uma sociedade que aboliu não, que aderiu esse tipo de pena para as pessoas. Então, o que basicamente a gente queria trazer desde o início do texto é isso: você se atentar aos fatos, não à sua opinião. Porque por muitas vezes, talvez por você já ter ouvido muitas vezes que se tivesse pena de morte, a taxa de crime seria reduzido. Talvez até por não você ter ouvido, mas por você pensar assim também, acaba se tornando um sentimento popular, que todo mundo pensa igual, tal. Mas quando a gente se atenta aos fatos, realmente, tipo, o que realmente acontece, não o que a gente pensa acontecer, a gente vê que essa diminuição é ilusória, não ocorre. E sim, ao não manter os mesmos valores, digamos assim, de homicídios, as mesmas taxas de homicídios, acabam até por aumentar, como mostra nos Estados Unidos e no Canadá, que com a taxa, com a pena de morte, as taxas eram maiores do que quando abolidas. Então, continuando, enfrentando essa situação, a relação entre pena de morte e redução de crimes hediondos não reflete a realidade. É preciso argumentar com base em dados, deixando de lado o senso comum e as crenças pessoais para sustentar uma dissertação. Então, basicamente, esse textinho está explicando o que eu disse anteriormente. Quando se trata de uma escrita de uma dissertação ali, expositiva, argumentativa, você tem que se atentar aos fatos verdadeiramente ali reais, não ao que você pensa ser certo sobre determinado assunto. Mesmo, talvez, você pensando que a pena de morte seria algo viável e benéfico para a diminuição dos crimes, ao você ver os dados, você analisa que, na verdade, aquilo que você pensa era diferente. Que essa adesão dessa pena de morte não trouxe benefício, mas talvez indiferença ou até malefícios para com a adesão dela. Então, eu trouxe duas perguntas que poderiam ser perguntas críticas para você fazer ali durante esse tema, para você, como eu posso dizer, para você se auto-localizar ali novamente
para não cometer o erro de levar para a parte pessoal e não sim aos fatos em si. A primeira seria: por que não há relação de causa e efeito entre a pena de morte e a redução de crimes? E a segunda seria: por que mesmo sabendo disso, ainda acreditamos que essa adoção é necessária? Então, as possíveis teses ali, as possíveis respostas para determinadas perguntas, lembrando a um novamente: por que não há relação de causa e efeito entre pena de morte e redução de crimes? A pena de morte é uma solução imediatista que ignora a complexidade da violência. Então, uma breve forma ali de explicar o porquê que talvez as penas de morte não funcionem em países que tenham esse tipo de pena aderida ali dentro das suas leis, seria que a pena de morte é uma solução imediatista. Ela só serve ali de momento. Imaginamos um gráfico. Está vindo de uma forma reta ali, uma reta, de mesmo valor. Quando se adere a pena de morte, os crimes podem cair de forma breve, mas depois retornam ao que era. A longo prazo ele pode aumentar, assim como passar daquilo que era já, porque é uma solução imediatista. Ela só é, digamos assim, funcional em um curto período de tempo. Ao analisarmos esse tipo de pena a um longo prazo, em uma grande quantidade de uma sociedade em ascensão ali, ela não é tão benéfica assim, tão relevante. Porque mesmo sabendo disso, ainda acreditamos que essa adoção é necessária. Essa é a segunda. Então, uma possível tese aí seria: no contexto de medo, a pena capital oferece um alívio ilusório, mas não resolve o problema dos crimes hediondos. Então, por que a gente continua pensando assim? Que essa pena de morte seria uma possível solução para crimes hediondos? Porque através do medo, a gente acaba que meio voltando naquele pensamento de vingança, de justiça com as próprias mãos, de aderir à pena de morte para pessoa que cometeu esse crime sofrer da mesma maneira e servindo isso como proteção para a gente. Mas isso seria de um alívio ilusório, de uma solução imediatista, como eu disse, que não resolveria os problemas, certo? Geralmente a solução dos problemas está sempre na base ali, né? Se você melhorasse a educação e tudo mais da base de uma criança, possivelmente, e que pessoas não precisassem passar por certas situações para desenvolver esse tipo de criminalidade, esse tipo de crimes hediondos teria uma diminuição mais eficaz do que essa solução imediatista que seria a pena de morte para as pessoas que já cometeram. E sim, não deixarem elas cometerem os crimes, de forma a incentivar, mostrar que aquilo é errado e tudo mais. Porém, é um tipo de solução a longo prazo, muito mais difícil de se colocar em vigor. Então, seria isso, pessoal. Esse objetivo dessa apresentação foi trazer esse, esse tipo de análise para quando se ocorrer um tema polêmico ali dentro das redações que vocês forem escrever, e saberem se atentar aos fatos, não levar para a parte da escrita literalmente a opinião de vocês sobre o determinado assunto, porque talvez por vocês se sentirem atingidos ou algo assim por este tipo de temática, vocês acabam fugindo muito para a opinião, saindo da dissertação ali, que seria você escrever de forma imparcial, se atentando aos fatos referentes ao tema, certo? Então, espero que vocês tenham gostado.
E é tudo.